Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Então, tô aqui de volta. Agora esse vídeo é para falar sobre a Ordem da Fênix, que é a quinta história de Harry Potter. E nesse livro a gente descobre sobre essa organização fundada por Dumbledore, que é a Ordem da Fênix. Essa organização, ela foi fundada por ele durante a Primeira Guerra Bruxa, que foi quando o Lord Voldemort ascendeu a primeira vez, que foi antes, quando ele derrota, quando o Harry derrota Voldemort, quando Voldemort taca o feitiço Avada Kedavra no Harry e o Harry sobrevive e o feitiço ricocheteia e cai nele, neste momento há a primeira derrota do Voldemort. Só que, claro, como a gente sabe, ele não morreu definitivamente, não é a morte que a gente conhece. Então, ele ainda existia em uma forma espectral. Depois a gente sabe, na quarta história, ele ressurge, ele retorna à vida. E no final da quarta história a gente já vê que as pessoas têm uma descrença quando o Harry conta que Voldemort ressurge. E quando nessa primeira vivência de Voldemort, onde ele lança a primeira guerra, ele encabeça a primeira guerra do mundo bruxa contra os trouxas. Essa primeira guerra, então, Dumbledore cria a Ordem da Fênix, que é uma organização onde ele tenta proteger os trouxas, os nascidos trouxas, e na Segunda Guerra a gente vê que também ele tenta proteger aqueles que são bruxos, mas que têm sangue trouxa também. Por exemplo, a Hermione, que no caso ela é bruxa, mas os pais dela são trouxa. O Harry ele é mestiço, porque a mãe dele ele é bruxo de dois pais bruxos, ok. Só que a mãe dele também, ela é nascida trouxa. Então ele tem um pedaço um pouco trouxa no sangue dele, porque a gente vê essa distinção quando Voldemort fica sabendo que a Sibila Trelawney, ela fez uma premonição, dizendo uma profecia, né? Dizendo de dois garotos que nasceriam ao sétimo mês, que um desses dois garotos seria a pessoa nascida que enfrentaria Voldemort e que enquanto um dos dois sobrevivesse, o outro não poderia sobreviver. Ou seja, ao final da luta, do embate entre um desses garotos e Voldemort, um deles ia morrer. Então Voldemort começa a perseguir, ele escolhe perseguir Harry Potter. Porque nesse caso a gente sabe na história que são dois garotos, que no caso é Neville Longbottom e Harry Potter. O Voldemort escolheu perseguir Harry Potter porque a mãe do Harry, ela é uma nascida trouxa. Então ele entende que é esse mestiço, esse filho de uma sangue ruim na cabeça dele, que pode ser a pessoa que vai destruir ele. Porque quando a Sibila Trelawney ela faz essa profecia, ela fala que o filho de uma pessoa, dos pais que enfrentaram Voldemort, é o filho desses pais que vai enfrentar Voldemort e que pode derrotar Voldemort. Só que aí são dois filhos. Pode ser Neville Longbottom, pode ser Harry Potter. Então, Voldemort escolhe ir atrás do Harry Potter. Então, a gente vê que a história ela começa a se desenhar de uma forma diferente por causa da escolha de Voldemort. Se Voldemort tivesse escolhido Neville Longbottom para ser o seu antagonista, para ser o seu algoz, a história teria tido um desfecho completamente diferente. Então, a gente vê que, mais uma vez, as escolhas determinam o nosso futuro. As escolhas dizem como vai ser a nossa vivência. E essa é uma ideia que a gente já tem na história. Nesse momento, a gente vê que eles estão na casa do Sirius Black, que é lá no Largo Grimald. Que essa casa, nessa parte da Segunda Guerra dos Bruxos, dos Comensais da Morte, contra os trouxas e contra aqueles que nasceram trouxas ou têm pais trouxas, são mestiços, essa Segunda Guerra já é nesse momento que Harry já está enfrentando o Voldemort, então esse já é o segundo momento da guerra. E lá no Largo Grimald é onde eles colocam como sede da Ordem da Fênix, que a Ordem da Fênix ela é formada
pelo Sirius Black, pelo Rem Lupin, alguns aurores como o Olho Tonto Moody, Alastor Moody. Os pais do Harry fizeram parte da primeira grupo da Ordem da Fênix quando foi a Primeira Guerra. Os pais do Neville Longbottom também fizeram parte da Primeira Guerra. Então, quando eu falei essa história de Voldemort escolher Harry e não Neville Longbottom, é porque ele tinha essas duas opções pelos pais do Neville Longbottom e os pais do Harry Potter terem participado da Ordem da Fênix e terem lutado contra ele. Lembra que a gente vê lá quando o Olho Tonto Moody tá ensinando na aula de Arte das Trevas, ele tá ensinando sobre as 3 maldições imperdoáveis, Cruciatus, Impérios e Avada Kedavra. Quando ele tá ensinando sobre essas maldições, ele pega Neville Longbottom para fazer um exemplo sobre essas maldições. E nisso a gente vê por que o Neville Longbottom fica tão incomodado quando ele lança o feitiço em cima da aranha. Primeiro porque o Neville Longbottom, por ser bom em herbologia, gostar de natureza, ele, claro, se incomoda por ver uma criatura ali sendo maltratada, mas também porque Neville Longbottom lembra dos pais dele que foram maltratados, e foram maltratados por Voldemort. Porque eles faziam parte da Ordem da Fênix, eles faziam oposição às ideias de Voldemort. Então, os pais de Neville Longbottom são maltratados a ponto de ficarem loucos. O Voldemort usa o Cruciatus nele e tortura isso, que faz eles sentirem muita dor e não conseguem reagir. Então, eles são torturados a ponto de ficarem loucos. E os pais do Harry Potter também tentam proteger Harry Potter, e aí a gente já sabe desse desfecho dessa história, né? Que infelizmente os pais dele são mortos por Voldemort. E quando Voldemort tenta pegar ele com a Avada Kedavra, ele é salvo porque ele tem essa magia especial na profecia. A gente vai ver no final do 5º livro, no final desse filme, a gente vê que é a profecia. Na verdade, esse 5º livro, acho que ele faltou explicar um pouco mais sobre a Ordem, faltou explicar um pouco mais sobre a armada de Dumbledore, porque nesse filme nessa história a gente vê que tem a armada de Dumbledore e a Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix, ela é composta por adultos. A armada de Dumbledore, ela é composta por estudantes de Hogwarts que querem defender a verdade e o bem e usam essa armada de Dumbledore, coloca como armada do Dumbledore, porque é uma homenagem a Dumbledore, porque Dumbledore é o grande bruxo que Voldemort tem medo, então eles querem fazer essa armada em defesa do bem, porque a gente vê no início desse filme da Ordem da Fênix, dessa história, Ordem da Fênix, é isso mesmo, Ordem da Fênix, a gente vê no início dessa história que eles desacreditam Harry em todos os momentos. Vários artigos, várias publicações no Jornal do Profeta Diário, várias outras publicações, várias jornalistas, muita gente, todos basicamente, excetuando, obviamente, aqueles amigos do Harry Potter, aqueles que faziam parte da Ordem da Fênix, todas as outras pessoas, elas desacreditam dessa história de que Voldemort voltou. Harry tenta provar de todas as formas que Voldemort voltou, Dumbledore tenta provar que Voldemort voltou, mas ninguém acredita. Então, o Harry já começa a sofrer perseguição já no início, no finalzinho do 4º, ele já vê que as pessoas não estão acreditando. E no 5º fica ainda mais claro a perseguição que Harry sofre. E ele vai sofrer essa perseguição por muito tempo. O próprio Ministério da Magia, o Cornélio Fudge, o ministro da magia, ele usa das ferramentas do ministério para perseguir Harry Potter. Tanto é que a gente vê no início desse filme, a gente vê na história que os dementadores estão indo atrás do Harry, onde ele mora, lá na Rua dos Alfeneiros, lá em Londres. Os dementadores estão lá e tentam atacar Harry Potter, tentam atacar o primo do Harry Potter, Duda. E aí o Harry, ele só se defende, ele só usa o patrono para se defender, ele usa a varinha para se defender, só que ele ainda é menor de 17, então ele não pode fazer magia. Então o Ministério da Magia usa as ferramentas dele de controle, né, dos adolescentes que não podem fazer magia, para tentar expulsar Harry de Hogwarts, para tentar expulsar Harry da magia, punir ele de qualquer jeito.
Só que aí Dumbledore tenta defender ele. E aí a gente vê essa cena do julgamento onde Dumbledore tenta defender ele e o Ministério tá querendo acusar ele pelo simples fato do garoto ter tentado se defender apenas. Foi apenas isso. E nesse momento a gente já vê também que nessa cena do julgamento do Harry, a gente vê que Dumbledore tenta evitar contato visual com ele, tenta evitar se colocar diretamente, olhando nos olhos do Harry, conversando diretamente com o Harry, porque o Dumbledore já percebeu, já entendeu que Harry tem essa ligação com Voldemort. Ele entende isso por vários motivos, mas um deles a gente vê na quarta história, porque ele visualiza Voldemort lá na casa dos antepassados dele, dos trouxas lá, e matando aquela pessoa que tá cuidando da casa. Harry visualiza Voldemort naquela casa, vê isso dentro dele, ele acha que é um sonho dele, mas não é. Dumbledore já entende que Harry não tá tendo um sonho, Harry tá tendo uma visão de dentro da mente de Voldemort. Ele tá enxergando o que Voldemort tá fazendo. Então, Dumbledore já entende que essa ligação entre os dois, ela é muito forte. E da mesma forma que Voldemort... Harry está pegando as visões, as memórias, as coisas de dentro da cabeça do Voldemort. Voldemort também pode pegar a informação através da visão, através do que Harry está pensando, do que Harry está sentindo. Então, Dumbledore já tenta deixar esse distanciamento para que Harry não se sinta, para que o Harry não pegue alguma coisa que possa, sem querer, passar para Voldemort, para que Voldemort use isso de ferramenta. Aí nessa história a gente já vê pra mim, que é uma das piores personagens de todas as histórias de Harry Potter, que é a Dolores Umbridge. Eu odeio essa mulher. Odeio. Claro que, né, a interpretação dela é perfeita, obviamente. Mas, da atriz, né, obviamente. Mas eu tô falando da história, tá? Deixando claro. Eu odeio essa personagem, que é o tipo de pessoa que eu mais detesto. Eu entendo que Voldemort matou várias pessoas, matou os pais do Harry, tentou matar o Harry, obviamente. Ele é um mal, super mal, ok, entendo isso. Só que Voldemort, pelo menos, ele é explícito, ele tá claro, ele deixa claro, público, para quem quiser ver, para quem não quiser ver também, que ele tem esses pensamentos, ele não vai mudar, e é isso aí. Se quiser enfrentar, enfrenta com sabendo já o que é. Agora a Dolores Umbridge não. Ela finge ser boazinha. Ela finge ser meiga. Ela finge estar do lado correto. Ela julga. Tudo ela é perfeito. Tudo dela é o correto. Tudo dela é o certo. E eu odeio isso. Porque por trás ela faz muita maldade. Então, eu odeio esse tipo de personalidade que se esconde nessa fachada de boa moça, se esconde nessa fachada de pureza, se esconde nessa fachada de coisas legais, ela se esconde nessa fachada de ser meiga, a mulher tudo rosa, tudo perfeitinho, tudo corretinho, dos gatinhos, ai que fofa, ai que meiga, e por trás tá fazendo muita maldade. Ela tortura o Harry, ela tortura vários alunos. E tem uma cena, uma parte da história que quando chegar nessa cena eu vou mostrar um pedacinho, só pra gente ver que é uma das distorções da história para o que é mostrado no filme. Que é a parte em que ele, no filme, mostra que é a Cho Chang que trai a armada de Dumbledore, que é a Cho Chang que conta os segredos, né, dos alunos que estão fazendo esse estudo paralelo de arte das trevas. Só que no livro não é assim. No livro é a amiga da Cho Chang que faz essa traição, não é a Cho Chang. Então quem não leu passa pro público que a Cho Chang, que era o apaixonite do Harry, é a grande traidora. E não é, gente. Não era a namorada do Cedric, não é a Cho Chang apaixonite do Harry. É uma amiga dela que faz isso. E nessa história também, algumas coisas, claro, é muito conteúdo no livro, então é claro que nem tudo que estava no livro vai aparecer no filme. Mas tem uma parte da história que é muito interessante também, que eu não
não lembro de ter aparecido nos filmes, porque conta por alto, obviamente conta por alto, pra gente entender a história, conta por alto, mas não aprofunda, que é essa questão do, como eu falei no outro vídeo, o Pedro Pettigrew ter sido fiel do segredo da localização de Lily e Tiago Potter, os pais do Harry Potter. O Sirius, Dumbledore quer ser na Primeira Guerra, né? Isso lá atrás. Não é nesse contexto agora da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é essa história de Harry Potter, onde está sendo traçada a Segunda Guerra do mundo bruxo, entre Voldemort e seus Comensais da Morte e toda a galera que não é a favor dos Comensais da Morte, a Ordem da Fênix, o Ministério da Magia, os Nascidos Trouxas, que são mágicos, mestiços e tal. Essa Segunda Guerra é nessa época de Harry Potter. A Primeira Guerra é antes do Harry Potter, até a parte que o Harry Potter nasce, onde Dumbledore é derrotado pela primeira... Voldemort é derrotado pela primeira vez, quando Harry, né, aquela história toda que os pais morrem e Harry sobrevive. Essa é a primeira parte da guerra, onde finaliza aí a primeira parte da guerra. E Pedro Pettigrew, a gente sabe, ele foi o fiel do segredo da localização de Lily e Tiago Potter. Sirius, o Tiago, pai do Harry, ele queria que o Sirius Black, que é padrinho do Harry, fosse esse fiel do segredo, porque ele confiava que Sirius Black realmente não ia entregar o segredo. Só que todo mundo sabia que Sirius Black era o padrinho de Harry e que era o amigo mais próximo da família. Então o próprio Sirius Black sugere que ele seja tipo uma isca, que as pessoas acreditem que ele é o fiel do segredo, tanto é que ele é preso por isso, porque as pessoas, todo mundo de fato acreditava que ele era o fiel do segredo, e ele é que tinha traído os pais do Harry, então por isso ele é preso, porque eles acreditam que ele traiu Lily e Tiago Potter, entregou a localização e matou Pedro Pettigrew, tanto que o Pedro Pettigrew só sobrevive, só acha um dedinho dele. Então eles acreditam que ele matou Pedro Pettigrew, deu a localização de Lily e Tiago Potter, só sobrou um dedo do Pedro Pettigrew, e é por isso que ele é preso e fica 10 anos em Azkaban. Só que aí a gente vê no decorrer da história que não é essa a verdade. Sirius não era o fiel do segredo era Pedro Pettigrew, porque o Sirius fala pro Tiago, olha, eu acho melhor a gente colocar o Pedro Pettigrew como fiel do segredo, porque todos vão imaginar que eu sou o fiel do segredo, então vão vir em cima de mim, e eu não vou te trair porque eu não vou saber qual é a sua localização, e mesmo se eu soubesse, eu jamais aceitaria te trair, eu morreria para te defender. Então ele sugere colocar Pedro Pettigrew, porque é uma pessoa que ninguém desconfiaria. Só que Dumbledore já sabia nessa época que alguém da Ordem da Fênix fazia parte, tinha se convertido a Comensal da Morte. Só que eles não sabiam quem era essa pessoa. Então eles ainda acreditavam, por Pedro Pettigrew pertencer aos marotos, porque Pedro Pettigrew, aquele mapa do maroto, a gente vê lá que tem o rabicho, aluado, almofadinhas e pontas. O Pedro Pettigrew é o rabicho, então ele fazia parte desse grupo. Então eles não imaginaram que fosse Pedro Pettigrew que tivesse traído, que tivesse já traindo a Ordem da Fênix e se tornado Comensal da Morte. Então o Sirius acreditou que ele poderia ser o fiel do segredo. E é justamente ele que trai Tiago e Lilian Potter e que entrega a localização deles. E no final, eu não lembro se mostra no livro, no filme, eu acho que no filme não mostra, que no final da guerra, o Pedro, quando o Voldemort ressurge na quarta história, ele pega a mão de Pedro Pettigrew, né? Ele corta a mão a gente vê na cena que ele corta a mão do Pedro Pettigrew e essa mão cai no caldeirão, ele faz a magia, o feitiço para retornar, o feitiço de poções para retornar, e ele ressurge a vida. Aí essa mão que Pedro Pettigrew deu para o Lorde das Trevas fazer para que fosse feita essa magia, Lorde das Trevas dá para ele uma mão mágica, né? Coloca uma mão artificial no lugar. E essa mão artificial que enforca Pedro Pettigrew no final da história e mata Pedro Pettigrew. E isso é outra das magias dessa história, que ele é traído
por esse sacrifício que ele fez, essa mão que ele deu pro Voldemort, pro Pedro Pettigrew, o Voldemort deu para Pedro Pettigrew, essa coisa de fiel ao Lord Voldemort, é justamente isso que trai ele, que trai Pedro Pettigrew e que mata Pedro Pettigrew. Eu acho isso fantástico. Essas ironias, ironia, é a palavra que eu queria lembrar, essas ironias que tem na história que eu acho muito legal. Ironias da vida, né? Não tem jeito. Odeio essa mulher. Odeio essa mulher. Eu odeio essa mulher. Não tem como gostar dela. É impossível. Eu odeio essa mulher. E aí a gente vê que a Hermione já saca, né? Que o Ministério vai intervir em Hogwarts. E essa é uma das piores coisas, porque Hogwarts é nosso lugar mágico, nosso lugar de liberdade, nosso lugar de expressão. O Ministério Público intervindo, eles já começam aí a estragar Hogwarts, já começa a estragar a escola tão perfeita dos nossos corações. Nessa cena a gente já vê, né, que todo mundo tá... Todo mundo não, né, obviamente, né? Mas a maior parte dos alunos, a maior parte dos bruxos não acreditam em Harry Potter, não acredita que o Lorde das Trevas realmente voltou. Aí a gente vê as visões do que Harry tá tendo, né? Da mente de Voldemort. Tanto é que tem um momento que de fato ele ajuda com essas visões, quando o Sr. Weasley tá sofrendo um ataque e ele de fato consegue ajudar o Sr. Weasley, consegue falar para Dumbledore, falar para todo mundo, e aí eles vão lá e salvam o Sr. Weasley. Só que depois Voldemort já sacou que ele tá tendo essas visões e que ele pode usar isso. Como Dumbledore já previa que Voldemort ia entender essa ligação, ia usar essa ligação, e infelizmente é o que acontece. E aí a gente tem o grande desfecho, que é a morte dos Sirius Black, que assim é o início do fim. Tudo bem que a gente já tem o início do fim com a morte de Cedrico Diggory, né? Já começa ali, então a gente já vê que aí a guerra já tá acontecendo, já não tem mais como voltar. E é isso aí, é guerra, não tem como reverter essa situação. Mas vão ficar felizes de saber que agora vão seguir um curso de magia defensiva cuidadosamente estruturado e aprovado. E aí a gente vê, né, que o que eu falei, que o melhor professor de arte das trevas foi o Remo Lupin. No outro vídeo que eu fiz do Câmara Secreta, eu falei que o nome do professor Gilderoy Lockhart era Horace Slughorn. Horace Slughorn é no quarto, depois é que a gente vê a entrada dele. E aí eu troquei totalmente os nomes, mas o entendimento tá certo. No vídeo o entendimento tá certo, gente. O que tá errado é o nome. Eu falei o nome errado. O professor que tá lá no Câmara Secreta de Arte das Trevas não é Horace Slughorn. Horace Slughorn, a gente vê ele entrando depois. O professor correto de Arte das Trevas no Câmara Secreta é o Gilderoy Lockhart. Esse é o nome correto do professor. Corrigindo aqui o vídeo do Câmara Secreta. Mas eu vou deixar lá fixado lá no comentário essa informação, que só o nome é que eu troquei. A entendimento está correto.
Isso é por isso que eu odeio essa mulher, porque ela é do mal, ela faz tudo errado, ela machuca, ela faz de propósito para ferir os alunos. E ainda por cima ela se coloca como boazinha, ela se coloca como a pessoa perfeita, a pessoa correta, a pessoa que você está tentando fazer o certo, que está seguindo as regras do ministério, que ela sim é uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra. Nossa, isso é o que mais me mata. Pelo menos Voldemort, a gente sabe o que ele é, ele não deixa, ele não esconde, ele é isso aí mesmo. Gosta ou não gosta, ele é isso aí. Tá na cara dele, tá explícito o que ele é. Ele não finge que ele é outra coisa. Todo mundo sabe que ele é do mal e ponto. A Magona, Magona, a Dolores Umbridge, ela tenta passar essa imagem de fofinha, de amiga dos alunos, de que você sabe que você tá errado, eu é que tô certa, você está errado. Odeio isso nela. E nessa história é bom que a gente fica mais presente a Luna Lovegood, que é uma das minhas. É a minha, acho que é a minha personagem preferida. Ela é voadinha, ela é aloada, ela. Igual. Ah, eu adoro ela, eu amo ela, que assim, eu me vejo assim, eu sou totalmente imperfeita, errada, eu troco os nomes, eu falo o nome errado, eu gaguejo, eu falo coisa errada. Mas assim, a aluna sabe que ela é diferente, ela sabe que ela não vai seguir o padrãozinho de todo mundo. E ela não se importa de não ser o padrão. Ela continua sendo ela, continua sendo verdadeira, defende o lado dela. Fica com o Neville Longbottom, maravilhoso esse casal, amo esse casal. Ela também é sequestrada pelos Comensais da Morte, porque o Pasquim, que é o jornal do pai dela, começa a defender Harry Potter, começa a defender os nascidos trouxas, começa a defender a verdade, o lado bom. Então eles sequestram a aluna para que o pai dela fique calado, para que o pai dela não faça nenhuma publicação que vá contra Voldemort. Então, assim, eu acho ela maravilhosa. Ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é excêntrica, mas e daí? Pelo menos ela é verdadeira, ela tá sempre do lado do bem. Ela defende o bem, defende as coisas certas. As pessoas fazem bullying com ela. Tá, eu acho que ela poderia revidar, ela poderia falar, sei lá, fazer alguma coisa com as pessoas que fazem isso com ela, poderia lutar contra, mas ao mesmo tempo, assim, ela sabe da verdade dela, ela não vai ser. Ela não precisa se dispor com essas pessoas porque ela sabe quem ela gosta de quem ela gosta da verdade dela, ela gosta da família dela. Mesmo todo mundo falando que a família dela é excêntrica, que a família dela é diferente, não importa. Ela é verdadeira, ela é do lado do bem, ela não faz maldade com ninguém, ela defende a verdade, ela luta, ela é corajosa. Eu amo. Já deu pra perceber que eu amo Luna Lovegood. Por isso que eu até coloquei o nome da minha gata de Luna Lovegood. Porque eu amo a Luna. Eu amo a Luna. Não tem explicação. E aí a gente vê as maldades, né, da Loris Umbridge. Tipo, ok, que tem que ter regra, tá? Beleza, a gente sabe que tem que ter regra. Mas uma das coisas fantásticas, até que a minha colega colocou no comentário sobre Hogwarts, é essa flexibilidade que Hogwarts tem em comparação à escola normal dos trouxas. A escola normal é muito rígida, é muito séria. E a escola de Hogwarts não, a escola de Hogwarts ela é flexível até nos quadros. Os quadros são flexíveis, né, mexem, são diferentes, então tudo é para demonstrar a flexibilidade que Hogwarts tinha. Ela abraçava o diferente, abraçava a liberdade de expressão do aluno. E chega Dolores Umbridge e tira tudo isso da escola, essa parte da magia que é Hogwarts, que é enaltecer o diferente, é respeitar o diferente e amar o aluno como ele é de verdade. Mais uma coisa que me faz detestar essa personagem da Dolores Umbridge. Poderia levar Sibila lá para dentro, por favor?
professores. Entretanto, não tenho autoridade para bani-los deste local. Esse poder pertence ao diretor. E aí a gente vê, né, algumas das maldades da Dolores Umbridge. A gente vê, aí aparece o Dumbledore, né, claro, mais uma vez para salvar a pátria, salvar o dia. Só que a gente, infelizmente, a gente vê que ela tem mais maldade, mais cartas na manga. Então ela toma conta de tudo de Hogwarts. Ela vira diretora, ela demite, ela faz o que ela quer. Então, assim, mais uma vez, né? Não tem como gostar dessa personagem. Quem gosta, eu não entendo por quê. Eu entendo ela no contexto da história. Eu tô falando com o contexto de história, claro, tem que ter esses personagens. Também não dá pra ter só personagens bons. Mas assim, no contexto da história, se é pra ter personagens ruins, então é pra ter alguém pra gente não gostar. E ela é a pessoa de que eu não gosto. E aí a gente já vê que a Hermione que tem essa ideia de fazer a armada de Dumbledore, de fazer esse grupo de estudo onde o Harry vai ensinar, o Harry vai ser o professor dessa galera, porque para se defender o Harry aprendeu a fazer o feitiço do patrono, aprendeu a fazer vários feitiços, porque ele precisou lutar contra Voldemort até quando ele era bebê, né? Até quando ele nem sabia o que era lutar, o que era Voldemort, o que era guerra, ele já estava lutando contra Voldemort. Então a Hermione que tem essa ideia ela sabe que ela tem que aprender e ela sabe que a Dolores Umbridge não está ensinando nada de útil em Arte das Trevas e ela sabe que nesse momento o que elas mais precisam é da aula de Arte das Trevas. Então ela propõe esse grupo de estudos. A ideia dela, ela começa a desenvolver essa ideia com o Rony e o Harry. Eles compram a ideia e eles montam a armada de Dumbledore, que é essa aula de estudos que eles vão fazer separadamente para eles aprenderem algo que eles precisam se defender. E no primeiro encontro as pessoas querem que ele conte sobre Cedrico, querem que ele conte o que aconteceu no torneio Tribruxo, qual é a verdade. E aí ele mostra, gente, eu já disse qual é a verdade, vocês estão aqui só para saber da fofoca, então, cara, esse não é o lugar para vocês, a gente está aqui para aprender. Porque se vocês não perceberam ainda, vocês precisam aprender a se defender. E ele deixa isso claro para ele. E por isso que Harry conquista as pessoas. Porque ele é simples, ele é justo, ele é honesto, ele é sincero. Então ele é claro, gente, vocês estão precisando aprender. Vocês querem aprender? É aquilo. Vocês querem saber de fofoca? Eu já disse tudo que eu podia dizer. Se vocês não acreditam, dá a linha. Sai fora, que aqui não é lugar para vocês. E aí, mais uma vez, a Luna ajuda a salvar, né? A Luna pergunta, é verdade que você sabe conjurar um patrono? Então, tipo assim, ele já tá perdendo o público dele ali naquele momento. Que ele tá sendo sincerão, falando que não vai falar, que não vai falar. E aí a Luna levanta essa questão. É verdade que você sabe conjurar um patrono? O Neville coloca outros feitiços, fala de outro feitiço. Aí a galera, olha, então ele sabe alguma coisa. Mais uma vez, minha linda Luna salvando a pátria, ajudando tudo. Por isso que eu amo essa garota. Ela é autêntica, ela é sincera, ela sabe da verdade, ela corre atrás. Amo essa garota. E enquanto Voldemort já voltou, ele já convocou os Comensais da Morte, ele já tá agindo, já tá matando, já tá sumindo pessoas, já tá acontecendo um monte de coisa. O Cornélio Fudge, ele é tão ridículo que é o ministro da magia. É uma das partes que eu fico revoltada por não terem esclarecido a história por trás de Sirius Black, que ele continua colocando a culpa de tudo que tá acontecendo no Sirius Black. E isso me deixa revoltada, porque o cara é inocente de tudo. O cara só tentou fazer o bem o tempo inteiro, tentou lutar pela verdade. E ele, ao invés de aceitar que, de fato, Voldemort voltou e tudo que tá acontecendo é culpa dele, dos Comensais da Morte, não. Ele joga a culpa de tudo em cima do Sirius Black. Tudo que tava acontecendo de ruim até então era culpa do Sirius Black. Eu detesto essa parte de não saber, de não ter ficado esclarecido que o Sirius Black não tinha culpa de nada. Porque o Cornélio Fudge aproveita disso, dele ser o fugido, foragido da lei, pra colocar tudo a culpa em cima dele. E aí a gente vê que nesse filme fica mais... entra mais com mais força na história, a sala precisa. E a outra parte que eu acho assim, que deviam fazer filme ou livro, acho que primeiro livro, né, para ficar certo de que vai chegar um fim, e eu depois fizesse um filme sobre a construção de Hogwarts, porque essa sala precisa
ela é uma sala que não tá ali fixa, ela vem e vai. Então, e ela aparece só quando a pessoa que tá passando por ela precisa muito de um lugar. Por exemplo, se você estiver precisando de um banheiro, aparece um banheiro. Se estiver precisando de uma sala de guardar equipamentos, aparece uma sala de guardar equipamentos. E essa sala precisa, ela é aquela sala que no final Draco Malfoy tenta colocar fogo nela, os amiguinhos dele tentam colocar fogo nela para destruir ela, e é onde está o diadema da Rowena Ravenclaw. Todos os equipamentos, vários equipamentos perdidos, livros perdidos dos alunos estão nessa sala. E essa sala, ela é muito interessante. Você tá passando por ela e ela de repente aparece. Por isso que eu queria que fizesse um filme falando da construção de Hogwarts. Quando os quatro tentam criar Hogwarts, com a ideia dos fundadores de Hogwarts, como que foi feita a criação de Hogwarts. Seria maravilhoso se tivesse uma história focada na criação de Hogwarts. E é nesse filme que tem, nessa história que tem o beijo, né, entre o Harry e a Cho Chang. E é por isso que eu acho que ficou tão cruel eles colocarem ela como a traidora da armada, ela como a traidora dos alunos, porque se você não leu a história, se você não sabe que foi a amiga dela que traiu, fica muito triste saber que a apaixonite do Harry é a grande traidora da questão. Porque tudo bem, a gente sabe que a traição não ocorreu por livre e espontânea vontade. A aluna, ela foi... Eles colocaram... A Hermione, outra coisa que não fala, a Hermione colocou um feitiço. Quando eles estão lá, os alunos da armada, eles estão assinando a folha de presença de quem vai participar da armada, a Hermione coloca um feitiço que a pessoa que traísse a armada de Dumbledore ia estar cheia de furúnculos na cara, ia aparecer cheia de espinhos, cheia de furúnculos, cheia de brotoejas na cara. Então é assim que eles descobrem que a pessoa que trai a armada. Só que a gente sabe, né, que a pessoa não traiu de livre e espontânea vontade. A Dolores, ela estava usando o soro da verdade nesses alunos. Veritaserum, esse soro que coloca para poder tirar a verdade dos alunos. Tanto que o Snape fala no final, tô usando o soro da verdade, blá, 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 blá. Então, só que aí não achou, mesmo não sendo livre e espontânea vontade, foi por causa de uma poção, mas, tipo assim, ainda fica naquele momento, aquela dúvida, né, durante um tempo, que, nossa, por que ela traiu? Ela estava tão envolvida na armada, ela estava se desenvolvendo nas aulas, e ela era, né, a apaixonite do Harry, por que ela fez isso? Então, tipo assim, eu entendo que no filme eles tentaram resumir a história para ficar mais prático, mas ainda assim não era verdade. Gente, infelizmente não vai dar pra fazer só parte 1, porque esse livro, ele é o mais denso da história, o maior livro da história. Quando a gente vai ver os livros de Harry Potter, ele é um calhamaço, ele é o maiorzão. E o vídeo já tá com quase 40 minutos, não vai dar pra fazer tudo em uma parte, tem muita história ainda. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve, porque vai ter parte 2. Então, pra vocês não perderem a parte 2, fica aí pra próxima, beleza? Tchau!